Mais uma vez, boa noite a todos. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por uma razão. Aqui juntos possamos, semana após semana, viver e ter uma experiência real com Deus. Em vidas opostas, esse tem sido o tema e o título da série de mensagens que nós já estamos desenvolvendo por 3 semanas. E nessa série nós temos analisado a experiência de vida de alguns dos personagens bíblicos que tomaram decisões diferentes, mesmo vivendo situações ou circunstâncias parecidas. E a mensagem de hoje, queridos, ela é baseada numa das mais extraordinárias histórias contadas por Jesus Cristo. Nessa história nós encontramos a incomparável natureza. Nessa história nós encontramos a essência do plano de Deus a nós como seres humanos e como seus filhos. Mas para que possamos melhor compreender o teor dessa história, nós temos que entender um pouquinho o que vem antes dela, o contexto em que Jesus apresenta esse relato. E essa história ela encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, Novo Testamento. São Lucas no capítulo 15. E de uma forma direta, esse capítulo também ele é conhecido, Lucas 15, como o capítulo dos perdidos. Nesse capítulo nós encontramos 3 parábolas, 3 histórias. A parábola da ovelha perdida, a história ou a parábola da dracma, na verdade era uma moeda perdida, e também a história de um filho perdido. E inicialmente, como eu mencionei a vocês, nós precisamos compreender o que levou Jesus Cristo a contar essas histórias, em especial o grande final, a terceira dessas histórias. E nós encontramos as razões, ou a razão principal, logo nos 2 primeiros versos. Eu convido você a acompanhar a leitura comigo, naquilo que você pode ver nas telas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E esse era um momento único, no qual pessoas que eram tidas como pecadores, pessoas que aos olhos de todas as outras pessoas viviam afastadas de Deus, um momento em que elas eram atraídas a esse homem chamado Jesus. Elas se assentavam ali ao seu redor e elas bebiam cada palavra que saía dos lábios de Cristo. E aqui nas palavras de Jesus, elas encontravam esperança. Na atitude de Jesus Cristo, elas encontravam aceitação. Só que Lucas deixa muito claro aqui no seu relato que acabamos de ler, que um outro grupo de pessoas que também estava presente, e aqui ele cita os fariseus e os escribas, e eram pessoas que faziam parte da elite religiosa. Aquelas pessoas não apreciavam em nada aquilo que viam. Os fariseus eram os doutores, os professores da lei de Deus para todo o povo. E na semana passada, aqueles que aqui estiveram, eu falei um pouquinho sobre o que era a profissão, a função de um fariseu. E por sinal, aqueles que aqui não estiveram, se você não esteve presente, não deixe de ouvir ou assistir a mensagem, não só da semana passada, como das semanas anteriores dessa série. Você pode acessá-las no nosso website, www.novasemente.org. Mas voltando aqui à nossa história, nós encontramos então os fariseus, segundo aquilo que lemos, murmurando. E essa palavra, por sinal, ela é só encontrada 2 vezes em todo o Novo Testamento. Aqui no capítulo 15, versículo 2, e no capítulo 19 de Lucas, verso 7. E essa palavra murmurar no original grego, ela significa atitude de reclamar, mostrando descontentamento a alguém, porém, não tendo a coragem de dizer diretamente à pessoa que é a razão da frustração. Na realidade, é aquele tipo de conversinha que alguns gostam de ter, colocando só lenha na fogueira, jogando pólvora ali na lareira. E eles falavam com o intuito de incitar revolta.
Eles diziam mais ou menos o seguinte: se Jesus fosse realmente quem ele disse ser, o Filho de Deus, ele saberia exatamente quem são essas pessoas que estão aí ao seu redor. Se ele soubesse quem são, ele não chegaria perto desse tipo de gente. E o problema é que Jesus não apenas chegava perto, queridos. Jesus também acolhia essas pessoas, demonstrava carinho a elas. Cristo comia com eles. E comer, queridos, com alguém na cultura oriental significa compartilhar intimidade, compartilhar amizade, compartilhar algo profundo, íntimo. E isso indicava que Jesus Cristo, ele aceitava aquelas pessoas que eram taxadas de pecadores como amigos. E basicamente Jesus Cristo ele estava construindo ali uma comunidade religiosa baseada na fé real em Deus. E ao agir dessa forma, Cristo fazia com que aqueles homens, que aqueles fariseus, que aqueles líderes religiosos ficassem absolutamente furiosos. Mas por quê? Simples. Os fariseus, queridos, com as suas rígidas regras religiosas, eles haviam conseguido construir um muro de separação entre eles e os demais, principalmente aqueles que eram pecadores. E o que eles queriam com isso era a distância desse tipo de pessoa. Já Jesus, com a sua atitude, ele fez exatamente o contrário. Cristo foi pouco a pouco quebrando esses muros de separação. Cristo foi pouco a pouco aceitando as pessoas assim como elas eram. E isso era, queridos, dentro desse contexto, algo que incitava o ódio naqueles homens. E ao ver aquela atitude de raiva, de ódio, Cristo começa então a contar uma série de 3 histórias. E ele começa usando 2 imagens, uma ao lado da outra. E a semelhança entre as 2 primeiras histórias é tanto a ovelha como a dracma, essa moeda, elas eram tidas como algo de imenso valor para o seu proprietário. Eram artigos de valor. Em seguida, Cristo, nessas 2 histórias, ele fala que houve um preço que precisou ser pago, um esforço empenhado, para que o proprietário conseguisse resgatar aquilo que havia se perdido. Também nessas 2 histórias, em terceiro lugar, houve uma alegria incontida no momento em que tanto a ovelha quanto a moeda foram encontradas. E a intenção de Jesus Cristo com isso era que todos pudessem entender o que ele tinha em mente ao transmitir essas histórias. Que eles ouçam com atenção a primeira delas. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-la alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Se você fosse um pastor de ovelhas naqueles dias e você perdesse uma de suas ovelhas, algo comum era encontrar, se é que você encontrasse, somente os restos mortais. Quando você encontra uma ovelha, que é bem diferente de um cachorro, né? Porque geralmente um cachorro, você quando o perde por alguns instantes, ele é facilmente atraído, principalmente por comida. Só que a ovelha não. A ovelha não vem facilmente em sua direção. Ao contrário, a ovelha foge. E por falar em cachorro, essa semana eu vivi uma experiência interessante com o nosso, né? Alguns de vocês sabem que já faz quase um ano que me convenceram a ter um cachorro em casa. Eu perdi a batalha. E semana que vem ele completa um ano. O interessante é que adivinha quem que tem que passear com ele. E a cada dia ali, quando nos momentos, temos a pessoa que trabalha conosco, também ajuda, mas há um momento especial pela manhã que eu saio com o Alex, esse é o nome dele. E tem em casa uma praça, pertinho da nossa casa, uma praça,
E pela manhã são diversas pessoas que levam ali seus cães e ficam batendo papo, né? E larga a cachorrada para eles correrem um pouquinho, fazer exercício. Essa semana fui eu com o Alex, eu sempre temeroso, né? Será que vai dar certo eu soltar ele no meio daquela cachorrada toda? Eu falei, tem um momento que ele tem que aumentar os relacionamentos dele, né? E aí eu cruzei a rua, fui para a praça, bom dia, e soltei o Alex. Se foi o momento de soltar, ele saiu correndo, cruzou a rua, para desespero de todos, quase foi atropelado, e ele ficou do outro lado, e eu do lado de cá, e ele do lado de lá, e eu, vem Alex, vem, e ele não veio, e eu tive que cruzar a rua. Quando eu cruzo ele corre, e aí eu saio correndo na direção contrária, e quando ele me vê correndo, ele vem atrás. Então você imagina a cena, o pastor da Nova Semente correndo, um cachorro atrás, tentando salvá-lo, e finalmente quando ele chegou perto eu consegui segurá-lo. De certa forma, ao sair correndo, ele pensou que eu estava brincando e ele correu atrás. Faça isso você como ovelha, para você ver o que acontece. Você vai ficar o resto da sua vida correndo, porque ela não irá atrás de você. Não acontece assim. Na realidade, para pegar uma ovelha, você tem que estar desejoso e pronto para pular, para correr, para fazer o que for possível para agarrá-la. E depois que você consegue segurá-la, não adianta querer colocar numa coleira e trazer a sua ovelha. Não. A única forma de trazer uma ovelha de volta é carregando. Você tem que colocar a sua ovelha no seu ombro, porque essa é a única forma de levar uma ovelha perdida de volta para o aprisco. Toda ovelha perdida, ela precisava ser resgatada. E queridos, aqui uma coisa interessante: a ovelha, por ela mesma, ela não pode fazer nada para se salvar, nada. E Jesus conta essa história com o intuito de, pouco a pouco, ir arando o coração daqueles fariseus, daqueles doutores da lei. Cristo buscava, pouco a pouco, abrir o coração daqueles homens para a importância da mensagem que ele tinha para transmitir. E no final desse primeiro trecho, Cristo menciona a palavra alegria. E ao você ler em casa, só perceber que ele fala alegria 3 vezes. Não apenas para indicar como que o pastor se sentia, mas também como ele havia convidado toda a comunidade, seus amigos, para celebrar com ele o seu grande achado. A alegria por encontrar algo que estava perdido. E queridos, eu creio que todos nós essa semana, de certa forma, sentimos algo similar ao ver o drama que aqueles mineiros lá no Chile passaram. O momento em que, ao vivo, para o mundo inteiro, a cápsula entrou pela primeira vez no local em que aqueles homens estavam. Foi algo marcante. Eu senti alegria. O mundo inteiro sentiu alegria. Alegria de resgatar pessoas que estavam perdidas. E queridos, da mesma forma, Jesus Cristo, ao contar essas histórias, ele tinha o intuito de mostrar como que no céu há alegria quando um pecador se arrepende. E eu fico a pensar, será que os fariseus entenderam? Não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus só estava começando. E sem dar chance para aqueles homens respirar, Cristo começa com uma segunda história. Ouçam. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui Jesus Cristo leva a atenção de todos aqueles homens que o ouviam para uma mulher que tinha 10 moedas. Todos compreenderam que muito provavelmente aquela era toda a economia que aquela mulher havia conseguido fazer. Mas agora ela perde uma das suas moedas. E quando ela percebe o que havia acontecido, ela acende uma candeia, um tipo de lamparina, usando ali óleo, que custava também dinheiro. E ela começa a varrer sua casa desesperada, buscando encontrar a moeda perdida.
E aqui novamente Jesus Cristo usa a palavra alegria 2 vezes para descrever a experiência daquela mulher quando ela encontra a moeda. E da mesma forma ela, como pastor, chama ali a sua comunidade, suas amigas, vizinhas, e começa a celebrar, juntamente com ela, alegria por ter encontrado aquilo que estava perdido. E até aqui, querido, Jesus Cristo estava só esquentando o motor. No momento que ele termina a segunda história, Cristo engata a quarta e começa a história final. E a história final começa no verso 11. E Cristo assim diz: certo homem tinha 2 filhos. Agora, automaticamente, todos os ouvintes de Cristo colocaram atenção redobrada naquilo que eles ouviam. Inicialmente era uma ovelha, depois uma moeda, mas agora havia um filho em cena. E essa história, queridos, é conhecida como a parábola do filho pródigo. Esse termo pródigo não é um termo que está na Bíblia. Na realidade, desde o começo da história nós encontramos 3 personagens: 2 filhos e um pai. E eu já vou adiantar a vocês, hoje nós iremos focar nossa atenção apenas em um desses personagens, o filho mais moço, o pródigo. Só que é importante salientar que essa história, queridos, não é apenas a história do filho mais moço. Haviam 2 irmãos, ouçam bem, ambos se rebelaram. Um deles por ser tão mau, e o outro por ser, ou por achar ser, tão bom. 2 irmãos, vidas opostas. Ambos viviam na mesma casa, ambos conviviam com o mesmo pai, ambos tiveram as mesmas chances, ambos tiveram as mesmas oportunidades. No entanto, eles tomaram rumos totalmente opostos, diferentes. Um deles, cansado da vida de caipira, ele deseja ir embora, partir para longe do seu pai, numa jornada que ele pensava em ter a oportunidade de uma autodescoberta, procurando ali satisfação, procurando liberdade que ele tanto sonhava. Já o outro também fugiu do seu pai. E fugiu, queridos, pela atitude rígida que ele tinha em sua mente, de conformidade moral. E ele seguia regras que ele pensava que o fariam ser bom o suficiente para receber a atenção de Deus. E, queridos, no verso 12, no verso seguinte, Jesus começa dizendo o que o que o filho mais jovem fez. Ele foi até o seu pai e ele disse o seguinte: pai, quero a minha parte da herança. E aqui eu convido você a comigo a apertar o botão de pausa por alguns instantes. Como na parábola do bom samaritano, a grande maioria de vocês já ouviu falar dessa parábola. Pela atitude do sacerdote e do levita nessa outra história. Quando Cristo pergunta quem foi o próximo, e ele apontava obviamente para o samaritano, que foi o que fez o resgate. No momento que Cristo contava essa outra parábola, houve um silêncio total, um sentimento de desconforto. E é exatamente o mesmo sentimento que acontece aqui. Quando Cristo diz, certo homem tinha 2 filhos, e o primeiro chega e se aproxima do seu pai e diz: pai, quero a parte da minha herança. Para aqueles que estavam ouvindo Jesus Cristo naquele momento, queridos, aquilo era absolutamente inimaginável, que um filho da cultura oriental, enquanto seu pai ainda estivesse vivo, como um filho teve a audácia de pedir parte da herança. E outra coisa que é interessante é a maneira pela qual Lucas descreve a situação. E ele usa uma palavra bem simples para herança, algo que visava apenas e tão somente as coisas que o pai possuía. Mas a palavra comumente usada para herança em grego
era uma palavra que implicava receber também as responsabilidades que vinham com essa herança. Carregar o legado, a história, a dinastia, a responsabilidade da família. Só que aquele jovem, ele não pede isso. A única coisa que ele queria era a parte dos bens, das coisas materiais que ele imaginava que lhe pertencia. Ele não queria nenhuma responsabilidade. Ele apenas queria sair de casa, para o mais longe possível do seu passado. Ele apenas queria as coisas boas e distância. Ele queria parte da sua herança. O que seria provavelmente, queridos, podemos imaginar que 1/3 daquilo que o pai possuía. Portanto, o filho mais velho ficaria com 2/3, o dele, e a parte do pai, que provavelmente morreria pela sua idade. E aqui novamente, queridos, Jesus Cristo, ao falar, ao contar a história, ele ia causando um profundo sentimento de indignação naqueles homens que o ouviam. E aquilo foi visto como um dos momentos mais tristes na história de um pai. O pedido daquele filho mais moço, queridos, foi ofensivo, humilhante, desrespeitoso, afrontoso, de maneira totalmente contrária a todas as mais veneráveis tradições daqueles tempos. O que aquele filho fez foi mais ou menos o seguinte: pai, pena que você ainda está vivo. O que eu quero mesmo é ver você morto. Pai, eu quero ver você morto. E eu quero pegar parte daquilo que vai sobrar para mim. Queridos, em uma cultura onde honra era tão importante, numa cultura em que o 5º mandamento da lei de Deus, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, uma cultura que esse mandamento foi sempre normativo, a insolência daquele rapaz foi categoricamente um escândalo. E ele não, entendam isso bem, queridos, ele não apenas quebrou a lei, aquele rapaz quebrou naquele momento o seu relacionamento com o seu pai. Seria mais ou menos um marido chegar para a esposa e dizer o seguinte: querida, vivemos bem há 27 anos, que maravilha, mas eu sei que um dia você vai morrer. E como você vai morrer, e eu vou me casar de novo, que tal já trazer a minha próxima esposa para morar com a gente aqui, para a gente já se acostumar? Querida, você se importa? Uma atitude ofensiva, uma atitude de desrespeito, uma atitude de insolência. Dificilmente o quadro apresentado por Jesus Cristo poderia, queridos, descrever maior vergonha para aquela família, maior vergonha para aquele pai. E dentro da estrutura social de Israel, isso era a pior maneira que um filho podia agir com o seu pai. Mas se o pedido do filho foi algo inimaginável, a resposta do pai foi ainda além, em virtude da sua atitude, porque ele responde, e ele diz: sim. O pai diz sim. E a Bíblia diz que o pai repartiu os bens entre os dois. Queridos, mas para fazer isso de maneira rápida, aquele pai muito provavelmente teve que vender de maneira radical tudo aquilo que ele tinha: suas terras, seus animais, pelo menos 1/3 de tudo aquilo que ele imaginava ter. E naquele tempo as pessoas não tinham dinheiro em mãos, eles tinham coisas que precisavam ser vendidas. E provavelmente aquele pai teve que vender muita coisa a um preço inferior do mercado para satisfazer a vontade daquele seu filho. Alguns eruditos bíblicos dizem que se você for a uma vila do Oriente Médio e perguntar às pessoas, contar a história para eles, mais ou menos similar a essa, e perguntar a eles qual seria a resposta normal de um pai para um filho, muito provavelmente a resposta deles dizia: é pau nele. O mínimo era, pela insolência, tomar um tapa na cara, que era realizado de maneira pública, para que ficasse bem claro a vergonha que esse gesto trouxe à família. E além dessa ação física, verbal,
o filho perderia por completo qualquer direito à herança da família. Queridos, apenas nesses 2 versos, Cristo já mostra a natureza única da sua mensagem, do propósito que Ele tem para com a raça humana. E na sequência, entre os versos 13 e 16, Jesus Cristo continua o relato dizendo que, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá vai o filho pródigo, como nós hoje o chamamos, o filho mais moço, com a parte da riqueza que ele havia agora conseguido em suas mãos, sem olhar para trás. Ele tinha em mãos exatamente tudo o que ele queria. Liberdade absoluta. Só que ele não vai em direção a uma terra distante, queridos, para ficar tirando fotografia como turista. Não. Ele quis ir o mais distante possível da presença do seu pai. E de maneira diferente da ovelha e da moeda, que não sabiam que estavam perdidos, esse rapaz, ele inicia de maneira intencional a sua perdição. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Uma outra versão bíblica diz, vivendo de maneira dissoluta. Outra coisa importante aqui, queridos, é que não diz o que ele fez. O texto bíblico não é explícito. Mais à frente na história, nós vamos chegar a ela, o filho mais velho diz aquilo que ele acha que o irmão fez com o dinheiro, mas sem ter as evidências sobre as suas suspeitas. Mas uma coisa que é certa: o filho mais moço, ele sai de sua casa em busca de satisfação imediata. Ele buscava realização pessoal. Ele buscava viver a ilusão de que tudo aquilo que agora ele tinha era liberdade. Apenas ilusão. E queridos, a mesma ilusão que grande parte dos seres humanos hoje tem. A mesma ilusão que muitas vezes você e eu, quem sabe, sonhamos ter. E sem perceber, esse jovem começa a gastar o dinheiro que ele tinha. E ele gasta tudo aquilo que possuía. Naquele momento, queridos, a direção do vento muda. E muda de maneira drástica. O texto bíblico diz, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Dor. Dor, queridos, é uma tremenda professora em nossa vida de erro, em nossa vida de pecado. E para que alguns possam compreender sua situação, somente a dor faz com que vejam a realidade. Queridos, a dor algumas vezes é um dom que nos acorda para nossa atitude de negar a realidade que nós vivemos em pecado, que vivemos em erro. Muitas vezes é na dor que alguns encontram a Deus. E a grande verdade é que somente vemos alguns dos nossos erros quando nós passamos por situações de sofrimento. E aparentemente nós ficamos cegos, não enxergamos, mas o sofrimento e a dor nos mostra a situação que vivemos. E queridos, aqui é importante ressaltar que o pecado, a decisão de ir contra a vontade expressa de Deus, nunca
retribui aquilo que ele promete. O pecado faz uma promessa, mas nunca cumpre a promessa. Queridos, o caminho de prazer que muitos buscam sempre leva exatamente ao destino contrário. Culpa, dor e inevitavelmente a morte no final do seu destino. O caminho da liberdade tornou-se o caminho da destruição. O mesmo caminho que muitos hoje trilham. No entanto, nós podemos aqui dizer que aquele jovem recebeu exatamente o que ele merecia. Aqueles que ouviam ali a Jesus Cristo, quando ele contava a história, e pensavam, é bem feito, colheu o que plantou. E agora, aquele rapaz já não tinha nada em mãos. Tudo aquilo que ele imaginava que era liberdade para ele, não mais existia. E tudo por culpa sua. Ao perceber que os seus recursos ali financeiros estavam, ou já haviam acabado, aquele jovem diante da sua necessidade, e agora pelo instinto de sobrevivência, ouçam o que acontece. Foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Novamente os ouvintes de Cristo ficaram ali na ponta das suas poltronas. Um jovem judeu, servindo um senhor pagão, gentil, no cuidado de porcos. A coisa ia de mal a pior. Ele começa a pagar o preço pelas coisas horríveis que ele fez contra o seu pai, contra a sua família. Mencionei a vocês que além de ter quebrado o relacionamento com seu pai, aquele rapaz também quebrou o seu relacionamento com sua comunidade. Ouçam bem, queridos. Como um jovem judeu, ele sai intencionalmente da sua casa e ele gasta todo o dinheiro que ele tinha consigo na terra de pagãos. E para esse tipo de comportamento havia uma tradição particular. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse ato nas próximas semanas. Havia uma tradição que a comunidade que ele vivia, ou que esse jovem vivia, fazia. Quando esse rapaz voltasse, se é que um dia isso aconteceria, toda a comunidade, toda a vila se reunia para encontrá-lo antes dele chegar na vila. E diante dele, eles quebrariam um pote, um vaso de argila, diante dele. E com esse ato eles estariam basicamente dizendo a ele: você não é bem-vindo aqui na casa do seu pai. Você não é bem-vindo de volta à nossa comunidade. Você quebrou toda a confiança e o relacionamento que nós tínhamos com você. Nesse ato de quebrar esse pote, eles diziam: nós não o queremos aqui. Jesus, ele continua dizendo que a fome que aquele rapaz passava, naquela situação horrível, era tanta, ouçam, queridos, que ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam. A situação desse rapaz era tão precária que ele tinha desejo de comer ali no chiqueiro. Comer a comida dos porcos. No entanto, o texto continua: mas ninguém lhe dava nada. Jesus estava então dizendo que aquele rapaz, queridos, não havia apenas humilhado seu pai. Ele agora estava trabalhando para um pagão, para um gentio. E tinha que se alimentar ali com aquilo que os porcos comiam. O que era uma ocupação imunda para um judeu. E para piorar a situação, a fome era tanta que ele tinha vontade de comer a comida daqueles animais. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, com os métodos modernos de criação de animais, não há como criar porcos de maneira higiênica e principalmente cheirosa.
Imaginem comigo como era a situação há mais de 2000 anos atrás. A minha família, meu pai e minha mãe moravam pouco mais de um ano atrás na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. E certa vez ali, meu pai me contando que é uma região em que há muito gado, criação também de aves. E ele me disse que ali nos criadores de frangos, eles dão ali aquela ração para os frangos, e eles comem e põem para fora, né? Aquilo que comem. Tudo aquilo que comem é colhido. Eles pegam toda aquela sujeira. Como há uma quantidade de químicos que é colocado naquele tipo de ração, pegam tudo aquilo para não desperdiçar. Aquilo tudo é levado para os criadores de porcos. Então o porco está comendo já aquilo que já foi comido, já foi colocado para fora, e vocês entendem basicamente o que acontece. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, o prazer de estar dirigindo, e de repente você vê um caminhão com uma carinha, com as orelhinhas para fora. E quando você vai se aproximando alguns bons metros, o cheiro já vem de uma forma insuportável no seu carro, não? O cheiro de porcos. Já imaginaram comer a comida desses animais? Só que no verso seguinte, algo surpreendente, queridos, acontece. Aquele rapaz, diante dessa situação, ele começa a perceber. E o texto, no verso 17, diz que, caindo em si. E eu fico imaginando o que fez aquele rapaz cair em si. Não sei se foi quando ele viu aqueles porcos imundos, engolindo aquela imundície que era oferecida para eles. Talvez aquele rapaz viu a sua vida em um espelho. Muito provavelmente aquela situação horrível. Providencialmente, queridos, aconteceu para que aquele rapaz pudesse viver uma transformação. E o que nós estamos prestes a ver é que enquanto ele começa a perceber a sua situação, ele ainda estava num contexto, num momento que gerava mais remorso do que real arrependimento. Mas a Bíblia diz que ele caindo em si. Havia muita coisa ali que acontecia por causa da fome, da solidão, da vergonha. E muito mais, até mesmo do que a atitude de aceitar sem merecer. A restauração que o pai estava disposto a oferecer. Queridos, sem dúvida alguma aquele rapaz sequer imaginava o que o aguardava. Como é que nós podemos ter certeza disso? Pelo plano que ele criou, que ele idealizou na sua mente. Diz o texto que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E ele continua no seu pensamento: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. E aqui ele começa a decorar um pequeno discurso. E o discurso era mais ou menos esse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Em outras palavras, ele estava pensando mais ou menos o seguinte: Pai, que tal se o Senhor me aceitasse como um dos seus empregados, para que eu possa ganhar um dinheirinho para devolver tudo aquilo que eu desperdicei? Que tal, hein, Pai? Pai, eu somente quero ser um dos seus servos. E para as pessoas que estavam ali ouvindo, aquilo provavelmente não soou de todo tão mal assim. Vou pagar pelo meu erro. Eu vou implorar por perdão. Eu vou rogar a meu pai para ser aceito, pelo menos como um servo. E aquele rapaz, queridos, ele viu o amor como uma condição. E ele não via a si mesmo como um filho que era amado, sem precisar fazer algo para conquistar o amor. Ele imaginava que o amor do pai precisava ser conquistado.
E assim ele retorna para o seu pai, com um plano em sua mente. E para os escribas e fariseus, a noção de que alguém como esse filho, como o filho pródigo, pudesse receber qualquer tipo de perdão, de redenção, era além da compreensão daqueles homens. Isso por duas razões. Eles viam que era improvável que realmente aquele rapaz vivesse arrependimento. Para eles, aquele menino tinha ido longe demais. E a segunda questão é que o conceito de justiça desses homens era falho, porque era baseado num sistema de mérito legal. Eles ensinavam as pessoas que elas só poderiam ser justas através de uma vida de devoção a um complexo sistema de obras. E aqui certamente aquele rapaz havia já há muito tempo sido excluído da possibilidade de perdão. Mas como eu disse no início, queridos, eu não vou falar hoje a vocês o que aconteceu quando o rapaz chegou em casa. Você vai ter que voltar aqui semana que vem para saber o que acontece nessa extraordinária história. Mas para você não ficar triste um pouquinho, eu vou falar, ok? Apesar de ter o discurso decoradinho na mente, no momento de falar com seu pai, quando ele se encontra, aquele rapaz não diz a última frase. Ao começar a falar com seu pai, ele apenas diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. A última frase, na qual ele dizia: trata-me como um dos teus empregados, ele não diz. Eu sei que muitos de vocês conhecem bem essa história, mas eu quero pedir que vocês não cheguem às suas conclusões de maneira tão rápida. E eu queria fazer realmente um convite, um apelo a que você retorne na próxima semana. E a você que está nos assistindo, sábado que vem na mesma hora, assista novamente. Porque em realidade, queridos, o que Jesus buscava dizer nessa parábola é mais ou menos o seguinte: você acha que o irmão mais velho, que seguia todas as regras, é o mocinho da parábola, não é mesmo? Mas na realidade ele pode ser o mais perdido dos dois irmãos. O mais moço estava tão longe de Deus que de alguma forma ele percebeu a sua real situação. E ele foi restaurado de uma maneira extraordinária pelo seu pai. E lá estava aquele menino, aquele moço, aquele rapaz, a caminho da casa de seu pai. E ele pensava nas palavras que diria: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, me aceita de volta como um dos teus servos. Ele estava pronto para fazer essa confissão completa. Ele estava pronto para admitir seus erros. Ele estava pronto para se jogar ali aos pés do seu pai e rogar por misericórdia. Porque para aquele rapaz, queridos, essa era sua última esperança. Sua última esperança. Só que ele nunca imaginou o que estava para acontecer. Queridos, aquela frase que faltou no discurso do filho mais moço não saiu dos seus lábios por algo que aconteceu quando ele foi recebido pelo seu pai. Hoje eu tenho que parar aqui. Na realidade é difícil concluir
uma mensagem sem, como é que eu posso dizer, sem conclusão. Mas, queridos, me permitam mencionar algo. Um dos grandes desafios para aqueles que decidem seguir a Deus é saber receber o seu perdão. E esse desafio centra-se em um desejo pleno de permitir que Deus seja Deus. Permitir que Deus realize a cura. Permitir que Deus realize a transformação. Permitir que Deus realize a restauração que nós precisamos. E fazer com que a nossa obediência seja na realidade uma resposta ao seu amor. E não uma tentativa de ganhar, merecer esse amor. Porque não há nada que você e eu possamos fazer para ganhar ou merecer o amor de Deus. Nada. E, queridos, aqui há uma enorme diferença entre religião e fé. Entre seguir um conjunto de regras ou ter uma verdadeira fé, uma fé real em Deus. E nesse início de noite eu gostaria que você conseguisse comigo imaginar onde é que você se encontra nessa história. Você, nessa história. Você pode ser o filho mais jovem ou mais velho. E, queridos, a boa nova do Evangelho é que não há distância que você possa ir longe de Deus, para que não haja uma alegria incontida na reconciliação causada pelo seu retorno. Você pode, quem sabe, conhecer alguém como o filho mais jovem. Você pode conhecer a dor que essa pessoa passou pela decisão intencional de se afastar de Deus, do Pai. Mas essa história pode ser para você. Queridos, aquele que estava mais distante não era o que estava mais perdido. E o seu desafio, o meu desafio, é como melhor viver, como melhor compreender o amor do Pai, como melhor conviver com aqueles que andam aí errando por esse mundo. E eu pergunto a você, como que eu e você agimos com aqueles que erram? Como nós agimos com aqueles que estão perdidos? Deus está sempre pronto para receber aquele que sofre. Deus está pronto para receber novamente aquele que se perdeu, mas que deseja voltar para casa. E Deus, queridos, está pronto hoje para receber você. Deus está pronto para receber a mim. E aqui, queridos, aqui nesse momento uma lição é fundamental. O pródigo foi diretamente a seu pai. Ele não precisou de intermediário. Ele não negociou os termos da entrega. Ele não colocou a culpa em outras pessoas. Não. Ele reconheceu os seus erros. Ele se lançou em busca da misericórdia de seu pai. Mas o que é mais importante ainda é que de toda a iniquidade que aquele rapaz havia cometido, o maior pecado, o pecado com maior potencial para o mal e consequentemente a destruição eterna de um ser humano, queridos, é a distância que ele havia colocado entre ele mesmo e seu pai. E ele estava determinado naquele momento a eliminar essa separação. Ele foi em direção ao Pai. Ele caiu em si. Ele foi em direção ao Pai. O que você está esperando? O que você está esperando?
Deus eterno. Se muitas vezes nós confundimos todo esse processo, imaginamos que são nossos erros, nossas ações, que causam de maneira direta a nossa destruição. E não percebemos, Senhor, que o pior de todos os erros, o pior de todos os pecados, é viver separados de Ti. Porque vivendo em separação, Senhor, todas as outras coisas acontecem como resultado dessa nossa atitude. E bom Deus, nesse momento, ao lermos essa extraordinária história que Teu Filho amado Jesus Cristo contou, quando nesse mundo esteve, ajuda-nos, Senhor, a compreender que não importa os caminhos que trilhamos, não importa a nossa vida passada, não importa quão distantes podemos estar nesse momento, se tomamos a decisão, se caímos, na realidade, diante de Ti, e tomamos a decisão de nos aproximar, a decisão de reconhecer nossos erros, a decisão de viver uma transformação em nossa vida, a decisão de voltar para a Tua casa, Pai, algo extraordinário acontecerá na nossa vida. Bom Deus, talvez nessa noite aqui entre nós, sentado em alguma dessas poltronas, ou talvez alguém que assiste longe daqui, se sente como aquele jovem. No passado tomou a decisão de buscar liberdade, a decisão de tomar as rédeas de sua vida em suas próprias mãos. E talvez trilhou uma longa distância, e quem sabe se sente tão afastado, indigno de retornar. Mas Pai eterno, eu te suplico que através de Teu Santo e bom Espírito Tu possas falar o coração dessa pessoa, que algo extraordinário acontecerá quando ela tomar a decisão de voltar para casa, voltar para a casa de seu Pai. Deus eterno, que Tu possas receber a cada um de nós, e que possamos, Senhor, viver a mudança e a transformação maravilhosa que ocorreu na vida daquele rapaz. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Que essa seja a nossa decisão, a nossa atitude, e que possamos ir em Tua direção, Deus eterno. Que possamos ir em Tua direção. E isso eu te suplico em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. São poucas as vezes que aqueles que frequentam a Nova Semente há um bom tempo que saem pela metade de uma mensagem, mas hoje é real. Espero que você realmente tome a decisão de retornar na próxima semana, que possamos concluir pelo menos, ou continuar essa extraordinária história. Que Deus possa abençoá-los, que todos tenham uma maravilhosa semana. Aguardo vocês no próximo sábado.